Boa noite. Exposição muito bonita do irmão Hoover, excelente. Músicas belíssimas. E me pediram para falar sobre Israel, o restabelecimento de Israel, definitivo. E eu comecei pensando, desde o início que me pediram, em Romanos 11. É o capítulo, inclusive foi lido algumas passagens aqui de Romanos 11. Mas eu comecei a ver o que eu vou falar de Romanos 11. A tendência é pensar no fim, em que todo Israel será salvo, o famoso versículo. E esse é o típico, é o capítulo mais conhecido das maravilhas que vão ocorrer com Israel e do que o país, a nação, vai ser completamente restabelecida. Mas aí vem o contexto, uma coisa puxa outra. Então eu vou falar mais do que só as passagens finais com que Paulo trata que Israel será totalmente salvo e tal. Então eu vou andar um pouquinho para trás. Aí de para trás, eu cheguei no versículo 1 de Romanos 11. Aí digo, não dá. Em suma, não vai ser uma pregação, vão ser várias pregações. Eu vou abordar todo o capítulo 11, desde o primeiro versículo até o último. Claro que não hoje. Então eu vou ter que dividir, vou fazer uma pausa em Atos, e vou dividir, e vou agora fazer uma pequena série de pregações em Romanos 11. E pensei até em pregar em Romanos o livro inteiro, quando terminar Atos. É provavelmente o que eu vou fazer, porque é empolgante demais o que fala de Israel, que fala dos crentes, fala da igreja. Então é um livro espetacular, e eu acho que a igreja estamos no ponto de ouvirmos Romanos de uma maneira mais aprofundada. Então hoje nós vamos tentar chegar até o versículo 10, também não tem sido muito raro eu achar que vou chegar num versículo e só chego na metade de uma passagem, e paro e continuo na outra pregação, porque eu não quero ultrapassar um certo tempo, perde até a atenção de vocês e fica muita coisa para moer. Então vamos ver onde vamos chegar. Romanos 11, capítulo 1. Olhando para trás, até aqui, no capítulo, até o capítulo 10, a gente percebe que Deus jamais aceitaria a mínima acusação de que ele não deu especial atenção aos judeus como deveria. Ao contrário, porque Paulo começa, né? Pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Se ele começa assim, é porque ele vinha falando de que poderia haver esse tipo de objeção, a ponto dele lançar então aqui a pergunta. Então, Paulo inicia o capítulo 11 com o propósito de mostrar que é o contrário. Diariamente Deus deu uma chance ao povo judeu, mandou muitos profetas, por séculos, é o que diz aqui,
que eu não vou ler hoje. Mas o povo era rebelde e contradizente. Está tudo escrito até o capítulo 11. Israel jamais teria uma desculpa diante de Deus. Pregador para advertir Israel não faltou. Deus proveu abundantemente. E a pergunta parece que surgia na época: e agora? Deus terminou cansando ou se irritando demais e deixou de vez os judeus? Abandonou, não está salvando mais os judeus? Isso na época já de Paulo. Então o capítulo 11 se propõe responder essa pergunta crucial, e não apenas responder, mas aprofundar muito mais e fazer afirmações espetaculares sobre Israel, especialmente o que está acontecendo com Israel hoje, e talvez no fim deste período, talvez esteja chegando no fim, e olhando para o futuro, o retorno do Senhor Jesus Cristo. De longe é o trecho da Bíblia mais importante para alguém entender a situação atual de Israel. De longe, capítulo 11. Existem outras passagens, mas não tão claras quanto esta daqui. Pergunto, pois, terá Deus, porventura, rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Vamos orar. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pela tua palavra aberta aqui, por tudo que já foi feito neste culto. Esperamos que tenha sido tudo para a tua honra e tua glória e para o teu agrado, o teu desejo, o teu gosto, o teu prazer. Que esta pregação dê uma continuidade a este culto, assumindo, inclusive, a posição de a exposição da tua palavra. É em nome do Senhor Jesus Cristo que te pedimos e te agradecemos pelos resultados. Amém. Então, Deus terá rejeitado o seu povo. Rejeitado aqui tem o sentido espiritual de entregar a própria sorte, de deixar de salvar, de ter encostado o povo judeu de um objetivo salvífico de ganhá-los para si, para Deus próprio, e deixou de lado. É um povo como outro qualquer. Então Paulo responde a pergunta. Existe uma expressãozinha no grego que Paulo usou algumas vezes, que talvez hoje em dia nós disséssemos assim, do tipo, nem pensar. Seria algo assim, nem pensar. Usavam na época essa expressão. De hipótese alguma. Essa expressão ele usou aqui, respondendo à própria pergunta. Terá Deus então rejeitado o seu povo? De jeito nenhum, nem pensar. E dá um exemplo em conteste. Ele próprio era judeu, da tribo de Benjamim. Como ele diz aqui, eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim, e salvo por Cristo. Então, se Deus tivesse rejeitado os judeus, eu não estaria aqui falando estas coisas. Paulo, mas você é você não caracteriza o povo judeu. Claro que houve muito mais do que Paulo. Vários judeus foram salvos naquela mesma época, embora vários que, comparativamente falando, eram poucos mesmo. De fato, eram poucos. Mas não pode dizer que Deus deixou de lado, que Deus encostou o povo judeu e rompeu as alianças que tinha com o povo e tomou outra providência, que alguns acham que essa providência é a fundação da igreja que veio substituir Israel,
Alguns usam isso aí como um argumento que tiram de estudos teológicos, de Agostinho e outros grandes da igreja, mas não da Bíblia. Absolutamente não tiram da Bíblia. (2 a 5). Paulo não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis que a Escritura refere a respeito de Elias como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só eu fiquei, e procuram tirar minha vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. Então, ele expande o que disseram no versículo 1. Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu. Esse conhecer não é apenas prever o que seria. Ele, com a soberania dele, com o poder dele diante de ver as coisas, então Deus previu o que ia acontecer com Israel, e então conheceu o povo desta maneira. Não, conhecer tem um sentido, tanto no Velho como no Novo Testamento, de um entrosamento muito íntimo, de uma relação de, como o próprio nome diz, de conhecimento, de intimidade, de comunhão. É muito forte, é um termo teológico em certos momentos, como este aqui é o caso, muito significativo. Essa ideia de conhecer, é se envolver intimamente, espiritualmente. Deus escolheu Israel para se envolver e se relacionar de modo profundo com aquele povo. Ele escolheu, conheceu. A ideia de conhecer e de escolher, inclusive, anda perto. Lá em Romanos 8, como nós vamos ver quando chegarmos lá na época, Paulo fala disso, que ele conheceu os eleitos antes que houvesse mundo. Tem esse sentido lá, mesma coisa. Então, já mostra que não era só um povo que Deus tinha... Eu sei que vai existir um povo diferente ali, e vou fazer algumas coisas com eles, e se der certo, ótimo, se não der, eu deixo de lado e parto para outro plano. E de fato não deu certo, deixou os judeus de lado e partiu para o plano da igreja e tudo mais. Absolutamente não casa com esta ideia de rejeição. É o que Paulo insiste aqui. Isso é só o começo do capítulo 11. A segunda parte da frase, quando ele diz, ela mostra o absurdo que seria a primeira. Como Deus rejeitaria um povo que ele próprio escolheu? Deus não rejeitou o seu povo a quem de antemão conheceu, ou escolheu, quase sinônimo. Não tem sentido isto. Ele amou aquele povo. A ideia também pode incluir a ideia de conhecer intimamente, de amar, de querer para si. Escolher, conhecer, amar, está tudo perto aí, se autocompletando na ideia de algo muito profundo e que não tem ninguém, nenhum caso, ou uma pessoa, ou o que for, uma força, que produza em Deus a desistência desta decisão dele, desse desejo dele, de eleger um povo para si, muito especial, descendentes de um homem que ele escolheu, porque quis, entre toda a humanidade, escolheu Abraão, e de Abraão fazer toda a descendência de onde viriam os judeus.
Isso é pétreo. Pétreo. Ninguém mexe nisso aí. Então, Paulo agora, para poder aplicar até com base no Velho Testamento, ele trata de algo que eu gosto de chamar do complexo de Elias. Um grande profeta, 800 ou 900 anos antes de Cristo, viu na época do terrível rei Acabe com a sua indigníssima esposa Jezabel, e uma perseguição terrível em que Acabe matou muitos profetas, perseguição aberta contra os profetas de Deus, homens de Deus, e ele altamente idólatra, tinha os profetas dele, pessoais, e Elias resistindo duramente. Elias passou a ser perseguido por Jezabel, que disse que ia matá-lo. Então ele entrou numa crise muito forte, talvez até numa depressão. Alguns acham que ali foi uma depressão grande, que pode ser mesmo, admito plenamente, de Elias e dizer, vou morrer com essa perseguição aqui pesada que está sobre mim. E nessa época, ou nessa fase aí, ele achou que estava só, ficou sozinho, só sobrou ele. Senhor, mataram os teus profetas, eu não vou ler, está lá em 1 Reis 19, mas eu não preciso ler lá. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel? Elias falou com Deus, não vou dizer reclamou, mas ele chorou diante de Deus, ele lamentou diante de Deus e estava realmente muito abalado, o grande Elias. Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares e só eu fiquei, sozinho, e procuro tirar minha vida. Estão achando pouco, no caso de Jezabel e Acabe, o rei. Que ele disse, porém, a resposta divina, Paulo dizendo, lembra lá, o que está escrito lá? Que Deus disse, reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Elias estava errado ao dizer só sobrei eu. Ele disse 2 vezes isso. O grande profeta que tinha acabado de matar centenas de profetas falsos de Acabe, pouco tempo antes desta conversa que ele teve com Deus, mostrando muito poder, tinha previsto chuva em Israel depois de uma seca enorme, mostrado um poder imenso. Este Elias aqui, altamente abençoado, protegido, iluminado por Deus, até inspirado no que ele falou, parte das Escrituras, estava ali um homem poderosíssimo. Mas a Bíblia nunca idolatrou homem nenhum, e nunca colocou herói bíblico acima do que deveria, como ser humano, como todos somos falhos, muito falhos. Então ficou evidente que Elias, sem falar nem no aspecto, coitado, do medo, do pavor, ali da perseguição, uma depressão, coisa assim, mas estava errado. Além disso, desse aspecto, ele estava completamente errado. Ele não estava só. Deus disse, não, tem 7.000 que não dobraram o joelho diante de Baal, o Deus falso, lá de Acabe. 7.000. Agora, tudo bem, eu concordo, que 7.000 é um número pequeno, comparado com alguns milhões de pessoas que faziam a população de Israel na época. 7.000, percentualmente, é um número muito pequeno. Mas não é como Elias achava, que só tinha sobrado ele mesmo, ele estava convencido, e Deus disse, tem 7.000. Então, comparado com 7.000 é muita gente não dobrou os joelhos diante de Baal, e eu conservei Elias. Você não está só.
Então, ao citar Elias, Paulo argumenta que não tem sentido se queixar de que Deus cansou definitivamente dos judeus e os deixou de lado. Poucos estavam se convertendo ali. Era um momento de endurecimento de Israel, sem dúvida. Foi e ainda está sendo, embora mudando, como até foi comentado. E essa queixa aumentaria muito mais. Isso aqui, Paulo escreveu no ano mais ou menos 57, depois de Cristo, a carta aos Romanos, é o que se acha. 13 anos depois, ano 70, então os romanos realmente destruíram Jerusalém e os judeus foram quase totalmente espalhados pela terra. Ainda ficaram bem poucos. Aí no ano de 135, 60 e poucos anos depois, aí veio o resto dessa, não vou dizer nem derrota, desse esmagamento dos judeus, e eles terminaram de deixar a terra prometida, apesar de que nunca houve, é o que se tem como historicamente correto, nunca houve um momento em que a terra ficou sem um judeu lá. Nunca. Pode ter ficado pouquíssimos, um grupo muito pequeno, mas nunca houve um momento que ficou só. Mas, de uma maneira como um povo, podemos dizer sim, o povo judeu deixou Israel, foi expulso de Israel, já em grande parte em 70, 13 anos depois só. E antes de João, inclusive, escrever as cartas dele e Apocalipse. Então, essa queixa teria motivo para aumentar muito mais, pronto, acabou. Paulo só pode ter se enganado. Quando fez aquela carta para os romanos, 10, 11, 12, 13 anos atrás, dizendo com toda a força que Deus não abandonou Israel coisa nenhuma e tudo. E é porque os judeus estavam lá ainda. E Paulo argumentando de uma maneira assim forte. Talvez lutando contra uma maré, que não era real. Mas depois ficou muito mais evidente, entre aspas, e se formos tirar as aspas, usaríamos a palavra muito mais aparente, muito mais parecido com uma condenação final, definitiva, de Deus quanto à existência do povo judeu como um povo. Espalhou aí, acabou-se, claro, eles vão já ser dissimilados como povo, vão se misturar com os outros, vão perder a identidade, como acontece com povos que são espalhados. Vários povos na história do mundo perderam a identidade completamente, sumiram, desapareceram. Então era óbvio, evidente, que isso, em termos humanos, né, em termos da experiência humana, que isso iria acontecer com Israel. Só que o que Paulo disse estava valendo perfeitamente, inclusive ao longo desses 2000 anos. Aí ele diz aqui, um remanescente, assim pois, também agora, no versículo 5, ele aplica a história de Elias para a situação presente. Olha, quem está achando que Deus abandonou Israel, está imitando Elias, que errou, por mais poderoso que fosse como profeta de Deus, errou feio. Então, quem acha que está acontecendo isso, está errando também. Aí ele aplica. Assim, pois, também agora, aí ele traz de Elias, 800, 900 anos antes dele, Paulo, ele traz para aquele próprio dia e diz: no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. É curioso que Paulo assume que era um remanescente. Interessante isso. Que tinha que assumir, porque estava óbvio que a maioria dos judeus não estavam seguindo a proclamação de que o Messias tinha vindo,
foi morto e voltou para o céu, e as igrejas ali se formando em Jerusalém e ao redor, e o cristianismo mesmo perseguido, mas aumentando, e os judeus contra aquilo. Então, estava evidente. E Paulo diz, sobrou um remanescente. No grego significa resto. É a ideia. Mas, então a palavra remanescente é a mesma coisa. Com mais elegância, né? Mas é a mesma coisa. Então, eram poucos, Paulo reconhece, o que estavam sendo salvos, mas não eram rejeição total. 3 observações. Primeira, para nós hoje é fácil ver que Deus ainda tem os judeus nos seus planos. E que envolve esses planos, obviamente, a salvação deles, judeus. Irmãos, é uma situação muito privilegiada a nossa geração. Vamos voltar 130, 140 anos atrás, antes de começar a ideia do retorno dos judeus para a Terra Prometida, no final dos anos 1800 e tanto, no começo dos anos 1900 e tanto, que começou ali o movimento, especialmente na Rússia, de fazer com que os judeus voltassem para a Terra Prometida. Esse movimento cresceu, alguns se empolgaram com a ideia dos judeus voltarem a se reunir, mas diziam assim, não, ali não dá mais. Ali não dá mais. Nós vamos para outro lugar. Alguns se empolgaram e várias sugestões surgiram. Alguns sugeriram a África, um local na África para onde os judeus deveriam tentar ir. E outros sugeriram outros locais, alguns países já existentes cederiam um espaço para eles. Então, várias ideias se formaram. E permaneceram aqueles que disseram negativo, é lá. Ora, mas que coisa, a Terra Prometida é lá. E nós vamos para lá, seja qual for o custo. Mas a terra está arrasada, não tem nada lá, cheio de árabe lá, inimigo, não vai dar certo. Absolutamente não vai dar certo. E a terra muito, muito ruim, e tudo ao contrário do que seria alvissareiro uma boa ideia, era uma péssima ideia em termos humanos, em termos práticos, em termos de viabilidade, de razoabilidade. Mas a história é muito bonita, deviam ler sobre isso, e comentários e tudo, documentários e tudo que tem, é muito legal isso tudo. E fincaram pé. E então começaram a voltar para a Terra Prometida mesmo. Quando chegou 1930, por aí começou a perseguição de Hitler, conforme foi comentado, e que atingiu o ponto máximo durante a Segunda Guerra Mundial, em que os judeus foram jurados de aniquilação por parte daquele louco, mas um louco perigosíssimo. Obviamente, o que podia um ser humano ser apoiado pelo próprio Satanás, ali estava um, é claro, não precisa ter muita imaginação para isso. E se é contra judeu, não está com Deus. De alguma maneira está trabalhando pró-diabo. Não tem perigo disso aí. É contra judeu, não gosta de judeu, pois está indo contra a menina dos olhos de Deus, como o próprio Deus chamou na Bíblia. E alguns crentes têm a ousadia de dizer que isso acabou, que não são mais meninas dos olhos dele, cor nenhuma, que a menina dos olhos de Deus agora é a igreja. Uma coisa não anula a outra. O amor de Cristo pela igreja, é óbvio que ele se deu pela igreja, ele morreu pela igreja. Mas quer dizer que ele não morreu pelos que viveram antes da igreja, que vão viver depois da igreja, quando o arrebatamento vier e Cristo nos levar? São coisas paralelas, coisas que não se anulam mutuamente. E é um assunto complexo demais para a gente tratar aqui rapidamente.
Mas voltando ao contexto, se nós nos imaginarmos vivendo no ano de 1800, 1840, 1850 e para trás ainda, 1700, o que for, pode escolher. Como é? Os judeus vão voltar para aquele lugar que hoje está sob o controle dos árabes, e com islâmicos lá. Pode. Não sabemos nem onde eles estão direito, estão espalhados por aí. Claro que tem os bolsões, né? A Rússia sempre teve muito judeu, Estados Unidos, mas por todo canto tinha judeu. E muito odiado o tempo todo. Então, os judeus voltarem para a Terra Prometida, isso não vai dar certo. Para muitos, poderia parecer muito improvável. Para os que creem na palavra de Deus, apesar de circunstâncias e de aparências ao contrário, vai voltar. Porque Deus diz que vai, então vai. Mas reconheço, ali era difícil. Ali precisava de uma fé mais firme e um conhecimento mais profundo das Escrituras, apesar de que não precisa ser um teólogo que saiba grego e hebraico, com 5 anos, 10 anos de Bíblia, para poder entender que Deus elegeu os judeus. E que virá um rei, descendente de Davi, reinar lá. Deus prometeu isso. Aí Hebreus 11 fala que olharam para outra pátria e tal. Está vendo? Então o que Abraão entendeu, os judeus entenderam, não é que era nada aqui não, era no céu. Está escrito que Deus, no Novo Testamento, que Deus preparou uma pátria para eles, celestial e tal. É claro que Deus preparou uma pátria para os judeus crentes, que criam nele Deus. Claro. Mas não elimina o fato de que o que Deus prometeu para Abraão foi na terra. Eu preguei sobre o livro inteiro de Apocalipse, há uns dois anos atrás, umas 70 e tantas pregações, e quando chegamos no milênio, ali no Apocalipse 20, eu resolvi fazer uma pequena série sobre o milênio, 8 pregações, e daí parti para escrever um livro. Estou escrevendo hoje esse livro ainda, e está muito mais complexo do que eu pensava, mas eu estou muito feliz, animado com essa ideia, e cada vez que a gente aprofunda mais, né, a gente olha assim, é muito evidente. Aí a gente passa por Abraão, passa por Isaac, passa por Jacó, aí passa por José, aí passa os 400 anos no Egito, e vai lá e vem Moisés, aí vem Josué e tal. E Deus repetindo a mesma coisa que dizia para Abraão, dizia para Isaac, dizia para Jacó, repetindo. Quando vai chegar em Davi, breve com relação a onde eu estou no livro, uma coisa nova que ele vai acrescentar, que seria Davi, o fundador da dinastia, que Deus tinha prometido para Abraão: reis descenderão de ti. Está lá em Gênesis 12, está lá escrito. Lá em Davi, Deus disse, através deste, que começará a virar os reis. Aí ainda revelou em 2 Samuel 7 e tal, que viria um descendente de Davi, que iria reinar para sempre, aí começa a apontar de maneira mais clara para um rei que iria reinar aonde? Na Nova Jerusalém? Não! Em Jerusalém mesmo, na terra, em Israel, aqui. Então, estava dito que Israel ia voltar. Chega 1947, como foi dito aqui, a ONU resolve acolher a ideia de ter um Estado judeu. Em 1948,
foi então fundado o Estado judeu, sob Ben-Gurion. História belíssima também, cheia de documentários, cheia de vídeos, tudo. Como Hollywood rouba as pessoas. O que tem de coisa boa por aí, bíblica, mostrando isso tudinho aqui. Existe o pastor Mauro está conhecendo umas coisas meio profundas aí, onde é que ele acha isso e tudo. Bom, na realidade, há 40 anos eu estudo isso, mas, gente, está muito acessível. Na época, tinha que mandar buscar um livro dos Estados Unidos que vinha de navio. Levava 3 meses, aí chegava lá um monte de livro na Receita Federal. Ia lá buscar, e botava dentro do carro e tal. Mas hoje está tudo acessível para você, num toque de botão, um smartphone desse aqui, você vê aí tudo que você queira ver sobre essa história todinha, para quem quiser saber. Agora, peça o resultado de um campeonato de futebol de 8 anos atrás, muitos vão saber de cor. Peça a escala do time, saber. Peça a mãe do zagueiro. E os cantores de rock? E os artistas de TV, que são verdadeiros deuses aqui, e todos sabendo dos defeitos morais, das imoralidades, do consumo de droga, de tudo. Né? E os crentes, em sua maioria, aderindo. Não, mas não estou vendo pornografia, não. Grande coisa. Você também quer o quê? Mas isso aqui, gente, é muito interessante. Chega em 1948 e o Estado judeu está feito. Aí no dia seguinte, 5 países declaram guerra para um país que tinha um dia de fundado, 5 ao redor dele, assim, eu vejo o mapa lá. Vai destruir. Isso aí. Não tinha nada, não tinha avião, não tinha dinheiro, não tinha nada. Vindo de uma guerra que saíram 6 milhões de mortos judeus, e a Inglaterra atrapalhando tudo, não querendo que os judeus fossem para a Terra Prometida de volta, prometeram que iam concordar, traíram os judeus numa certa época lá, não digo hoje, mas na época da raiva. Você lê o que os ingleses, que conheciam a Bíblia, foram missionários do mundo inteiro, tinham a obrigação de saber muito de Israel, mas falharam e miseravelmente impediram, perseguiram navios cheios de mulheres e crianças que queriam voltar lá para Israel, depois da guerra, gente vindo do Holocausto, não podia. Aí vem aquele livro famoso, Êxodos, né? É baseado nessa história aí. Mas a história real é muito mais interessante do que romance. É um espetáculo. Então, dali para frente, peraí, ainda tem quem diga que os judeus não vão voltar para a Terra Prometida, como os judeus da Bíblia? Milhões de crentes. Os pregadores deste país, os mais visíveis, os mais influenciadores e tudo assim, grande parte, prega isso e diz abertamente em YouTube, nos sites, nas suas igrejas, nas suas pregações, milhares de seguidores, talvez alguns milhões, abertamente. Não, Israel é um país como outro qualquer, Bolívia, Paraguai, Grécia, qualquer um, é um país como outro qualquer. Aí você olha assim, alguma coisa está cegando. Eu não sei, e nem vou julgar. E curiosamente, são crentes sérios, com vida cristã séria, e que creem, são calvinistas, creem na justificação pela fé, pela graça. Impressionante, crentes seríssimos, que levam o evangelho muito a sério. Mas nesta parte aqui, eu não entendo. Porque com um milagre desse na frente de todo mundo para examinar, Israel na sua 5ª guerra, examina a guerra de 66 ou 7.
É algo impressionante contra o Egito, que destruíram os aviões do Egito, assim, no chão. Leiam sobre isso, é impressionante, é miraculoso, não tem outro nome. Então, é óbvio, até para um historiador, para alguém que tenha curiosidade, em vez de, peraí, tem escrito isso aqui tudinho? Tem, está previsto isso? Está. E eles voltaram. Não pode. Pode. 1947, o mundo, através da ONU, reconheceu, ia ser dividido, lá Israel e os árabes. Israel concordou com a ONU, e os árabes não. De jeito nenhum, não concordamos. Judeu é para ser jogado dentro do mar. Até o último judeu, jogado dentro do mar Mediterrâneo. Lá é o lugar deles. Vai ter lugar para judeu aqui? De jeito nenhum. Contra a ONU. Aí ficou aquele impasse. Chegou em 1948, Israel disse, pois é assim? Pois com ONU ou sem ONU, sem apoio, com apoio, nós estamos aqui. E fundaram o Estado judeu, num dos dias mais importantes da história da humanidade, aquele dia lá em 1948. Aí ficaram assim, como é que os Estados Unidos vão reagir? O apoio dos Estados Unidos, vai ter esse apoio ou não? A potência que tinha acabado de vencer a Segunda Guerra Mundial, com outros aliados, mas o peso americano, como é que vão reagir? Deus tinha providenciado um alfaiate, que era o novo presidente dos Estados Unidos, chamado Truman. E ele apoiou os judeus com força. É outro livro interessantíssimo para se ler, porque grandes conselheiros de Truman, gente da pesada, pessoas poderosas na política americana, dentro do gabinete de Truman, contra o apoio americano à fundação do Estado judeu. Não apoia. Foi uma pressão enorme para aquele homem. E ele bancou. E isso foi de uma importância muito grande. E a história está aí. Então, ainda hoje são poucos os judeus salvos, mas aumentando. Muito. É uma coisa que eu gosto de perguntar ao meu grande amigo Randy Cook. E aí, Randy, como é que está lá a conversão dos judeus? Rapaz, aumentando. Ainda é modesto, comparativamente com a quantidade de judeus que tem lá, 9, 10 milhões e tal, como está escrito aí, mas está aumentando. E cada vez eles recebendo mais permissão, ou pelo menos vista grossa do governo, para pregar Cristo lá, e os judeus messiânicos, os crentes, né, estão começando a se movimentar. Sabe esta harpa aí, esse movimento dessa harpa que eu fiz aí tudinho? Foi vendo judeus crentes tocando harpa em Jerusalém, falando do Messias. Parece que eram 1000 harpas juntas. A gente chega lá. Mas belíssimo. E judeus em Jerusalém, tocando harpa, falando que ele vem, que ele vai voltar, que o Messias vai voltar, vem de novo e tudo mais. Então está ficando mais aberto isto. Isso não responde, a nossa fé não vai depender disso, desses dados que estão acontecendo aí e tudo, inclusive os presentes. Mas faz bem à alma. É gostoso. Nós vemos que estamos exercendo uma fé em algo factível, que não era, como eu disse, 150 anos atrás, os irmãozinhos que creram lá na palavra de Deus, eles estavam crendo em algo não factível, impossível, humanamente falando, impossível. Nunca um povo se juntou desta forma, nem perto, não há
não há de perto um paralelo na história do mundo quanto ao que está acontecendo aí com os judeus. É impressionante. Versículo 6. O 5 para pegar o contexto. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Paulo insiste que qualquer tipo de benefício espiritual dos judeus é por iniciativa divina. Talvez os poucos judeus que na época de Paulo ainda estavam sendo salvos em Cristo, crendo no Evangelho, talvez, de milhões de judeus, somente nós estamos conseguindo alcançar a vida eterna, crendo no Messias que veio pouco tempo atrás, milhões de filhos de Abraão, mas não eleitos espiritualmente, eleitos como povo de Deus na terra, mas não salvos espiritualmente. E desses milhões, pouquíssimos se converteram, e nós estamos entre eles. Sabe de uma coisa? Nós somos o filé mignon desse povinho incrédulo. Aí Paulo, conhecendo a natureza humana, né? Nem vão por aí. Não vão se gabar que vocês são os tais. Porque a maioria dos judeus não está crendo coisa nenhuma sobre Jesus Cristo, e vocês creram. Vocês foram salvos pela escolha de Deus por puro merecimento, por pura graça, graça e graça, ou seja, sem merecimento. Inclusive, esse é um sentimento que deve estar sempre presente no coração do crente. Nós, crentes hoje, judeu à parte, entre bilhões de pessoas que há no mundo, eu não sei quantos milhões, ou se é 1 bilhão, eu não sei o percentual de pessoas salvas, regeneradas. Porque essa história de religião cristã, tem tantos bilhões, aí tem o cristianismo, tem o protestantismo, tem isso, tem aquilo e tal, isso vale pouco, muito pouco, para efeitos de salvos. Porque quantos desses são salvos? Quantos desses evangélicos de hoje, que são milhões entre nós aqui hoje, quantos deles são regenerados em Jesus Cristo? Entenderam, de fato, o que é a salvação em Cristo? Entregaram o coração a Jesus Cristo? Realmente se arrependeram de seus pecados de maneira profunda? Quantos? Não sei. Eu sei que não podemos nos gabar por sermos salvos. Nós fomos escolhidos pela graça. Nunca esqueça disso. Quem coloca um só mérito seu na própria salvação está destruindo a graça de Deus. Então, a própria menção dos poucos eleitos aqui, voltando a Paulo, leva a pensar nos muitos não eleitos. Eu vou até o versículo 7 e paro. Não vou até o 10. Versículo 7. Paulo faz um contraste entre os dois grupos. Que diremos, pois? O que Israel buscou, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou e os mais foram endurecidos. Israel estava buscando alguma coisa e não conseguiu. É o que Paulo diz. O que é que Israel estava buscando que não conseguiu? Ser aceito por Deus mediante religiosidade. Rituais, boas obras,
sangue judeu nas veias, é isso. Fazer os sacrifícios direitinho, até onde pudesse, e cumprir tudo que a lei prescrevia, ou que podia, até levando a sério tudo isso. Buscava isso. Especialmente o fato de ser filho de Abraão. Aí pronto. Eu sou circuncidado, meu amigo. Segundo a aliança de Deus com Abraão, fui circuncidado ao 8º dia. Faz parte do povo judeu, povo de Deus. E buscava então agradar a esse Deus. Alguns até com sinceridade. Paulo chegou a reconhecer isso numa carta dele. Eles buscam até com sinceridade, mas não com conhecimento. Ontem lá na praça, que estávamos evangelizando lá, eu comentei para alguns irmãos essa questão do conhecimento, que a Bíblia fala muito no conhecimento, no entendimento. Conversei com alguns ontem lá, e não me admirou, porque essas conversas têm se repetido quase todas as vezes nos últimos anos. E aí, qual é a sua relação com Cristo, meu amigo? Ou minha amiga? Falei lá com 5 ou 6 ontem. Minha relação com Cristo. Eu fui da igreja tal. Não. Aí eu digo, já pegou. Não. A sua relação com Cristo. Pois é. Eu fui, mas estou voltando. Ou então eu fui da igreja A, estou agora indo para a igreja B, porque a minha filha está indo para a igreja B. E eu moro mais perto, que eu me mudei, então indo para lá e tal. Não entendeu nada da pergunta básica, sua relação com Cristo. Aí eu peguei meu livrinho, que é ele afinal, sobre Jesus Cristo, digo, olha, esse livrinho aqui eu vou lhe dar de presente. Isso aqui é a base, se você pensa em vida eterna e salvação, a base, não é esse livrinho não, é o Jesus desse livrinho, que é Bíblia. Quer dizer, o livrinho foi feito resumindo tudo o que eu aprendi da Bíblia, em 40 anos de estudo, o que eu entendi, não sou dono da verdade não, mas o que eu entendi, que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo, está aqui. Leia, e você vai ver que a base é Ele, é a sua relação com Cristo. Depois o senhor, a senhora, pensa qual é a igreja. Mas eu fui batizado. E sim, certo, ok. Mas aí depois você pensa no batismo. Depois, muitos anos atrás, aí faz muitos anos mesmo, alguém disse assim, eu sou crente, ó a minha carteirinha. Diga, agora está. Então, a base é seu relacionamento com Jesus Cristo, ou seja, conhecimento do Evangelho, conhecimento da mensagem da salvação. Este é o ponto. Então, Israel tentou agradar a Deus por meio de fazer coisas. Muitos hoje fazem isso. Mas, voltando a Israel, esse nunca foi um modo de ser aceito por Deus. Nunca. Em cumprir coisas que Deus mandou. Nunca. Com toda a inteligência que caracteriza os judeus, são o povo, obviamente, mais inteligente do mundo, disparadamente. Mas, inteligência para fazer invenções geniais como eles têm lá, e sede de empresas bilionárias que estão lá em Israel e tudo mais. Inteligência não é percepção espiritual. Uma coisa não depende da outra. Ninguém consegue buscar a Deus pelos próprios meios. Vamos ler lá em Romanos, vamos ver quando eu chegar lá do capítulo 1. Não há quem busque a Deus, não há nenhum sequer, não há. É Deus que busca, Ele é que dá o tom, Ele é que diz como é que Ele quer ser agradado.
E a mensagem dele é claríssima. Temor a Deus é o princípio da sabedoria. Me adorem, creiam em mim, me obedeçam, sejam humildes diante de mim, me conheçam até onde podem pela minha palavra. É assim. Mas antes de tudo, creiam, confiem, creiam na minha palavra. Pastor, então se ninguém busca a Deus, e ninguém agrada a Deus, buscando a Deus e fazendo as coisas que Ele se agrada, ninguém será salvo no mundo. Parabéns, você entendeu a coisa, está certo. Dessa forma, ninguém será salvo mesmo, não. Tem que ser alcançado por Deus. E é exatamente isso aqui, o que lemos quanto aos judeus salvos. Vem aqui, a eleição os alcançou, no versículo 7. O que Israel buscava não conseguiu, mas a eleição os alcançou. Eles não alcançaram a eleição. Eles foram alcançados por Deus que os elegeu, completamente diferente. Claro, o ensino aqui. Então nós temos dois grupos. Aí, e Paulo diz, e os demais foram endurecidos. Então tem dois grupos. O remanescente, poucos alcançados pela eleição. Os demais, muitos endurecidos. E observe algo muito importante, não diz aqui que eles endureceram. É passivo, eles foram endurecidos. Começa a ficar um pouco complicado. Por quem que eles foram endurecidos? Pelo diabo. Por Deus. O diabo pode até ter participado, com autorização de Deus. Deus é soberano para endurecer a quem Ele quer. E esta é uma verdade perturbadora, difícil de entender, mas fato. Ele é soberano para endurecer a quem Ele quer. E há situações em que Deus endureceu ainda mais corações que lhe resistiram. Não se entende perfeitamente onde começa um fator e termina o outro. Isso é complicado. Mas é curioso como Deus deixa claro que Ele escolhe, Ele elege, Ele é soberano. Ao mesmo tempo, Ele acusa duramente os que lhe resistem. E não cola. Para Deus, não cola o argumento, eu não criei porque eu não fui eleito. Eu não criei porque eu fui endurecido por um Deus super poderoso. Quem sou eu para resistir a esse Deus poderoso? Isso não cola, esse argumento irrita a Deus, porque não leva em consideração o que a palavra desse Deus ensina. Ouça, seja humilde, baixe a cabeça, conheça a minha palavra, busque o que eu estou dizendo, reconheça que você é um pó diante de mim, reconheça a minha autoridade, reconheça a minha divindade, vamos, reconheça, ouçam o Evangelho, ouçam o que o meu filho diz, o que ele fez com relação aos pecadores, vejam isso, vejam o peso enorme que ele coloca diante do ser humano. Ao mesmo tempo, Deus diz, os meus eu escolho. E não haveria de ser? Ele não é Deus? Não tem os dele?
Aí muitos procuram entender uma coisa com a outra, não conseguem, aí começam a inventar teorias, aí vem a seita, aí vem os arminianos dizendo que o homem tem a condição de se salvar, de decidir o seu próprio destino, que Deus derramou espécie de uma graça diante de todos, perante todos, aí cada um então tem o livre-arbítrio de poder, tudo isso para poder defender Deus, dizendo, não quer dar a ideia de que Deus é um Deus arbitrário, um Deus que exige uma coisa que a pessoa não pode cumprir. Então, olha, Deus não precisa de defesa de ninguém, esqueça defender Deus. Ninguém aqui foi chamado para defender Jesus Cristo, ninguém. Ele está ruim, coitado, se fosse defendido por alguém peba, desculpa a palavra, como eu, como você. Jesus Cristo precisar da minha defesa? Você acha que Deus está precisando do argumento de alguém, de um de nós, que a gente vem ao socorro dele para poder, não, isso aqui, não é porque Deus é injusto não, entendeu? E nem é assim, autoritário demais não, ele permitiu que Cristo morresse por todos, aí ele deixou que todos tivessem uma condição tal de decidir se queriam aceitar Cristo ou não. Aí os que aceitam, Deus acolhe. Os que Deus não aceita, Deus não acolhe. Mas Deus não tem nada a ver com essa história de que ele escolheu uns e rejeitou outros. Não, coisa nenhuma. É assim mesmo. E se você quer crer em Deus, creia neste Deus. Agora, não, eu só quero... É interessante. No dia que eu entender essa questão de eleição de Deus, já ouvi gente dizer isso. No dia que eu entender essa questão de eleição de Deus, aí eu vou pensar neste evangelho. Até lá, não ouço. Porque isso é lá a justiça. Pois vá nessa. Olha, não vá nessa. Porque Deus está dizendo que é assim. Agora, curioso, você só fala na eleição que você não entende, e a parte que Deus manda você ler a palavra, abrir o coração, ser humilde, reconhecer seus pecados, reconhecer o que Cristo fez, você fica caladinho. Por quê? Aí aponta o dedo para Deus? Não. Eu não vou defender Deus coisa nenhuma com relação a isso. Eu vou pregar. E você também. Fomos chamados para pregar. Claro que a gente estuda o que puder. Cada um bota cada neurônio que puder para entender a palavra. Até onde consegue. Ainda é pouco. Mas tenta. E espalha. E prega. E explica até onde pode. E pronto. Mas defender no sentido mesmo de que Deus está precisando de alguém que venha, não, de jeito nenhum. Então, encerrando, Deus é soberano. Há situações na Bíblia em que Deus endureceu mais ainda corações que já estavam duros. Lembra de um exemplo clássico? Vão lembrar, eu sei. Faraó. Quantas vezes a gente lê assim? Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o seu coração. Faraó endureceu o coração. De repente, se a gente quase não perceber, e Deus endureceu o coração de Faraó. Tchau, Faraó. Qual é o seu estágio? Qual é o seu estágio? Você está endurecendo o próprio coração? Vai confrontar Deus? Vai discutir com Deus? Vai desafiar Deus? Tenha muito cuidado. Isso é vedado a nós conhecermos os detalhes dos bastidores de que isso se passa. Quanto tempo Deus espera? Qual o tipo de atitude que Deus admite ou não admite esperar? Então, a palavra está aí.
creia em Jesus Cristo, reconheça os seus pecados, se converta a Jesus Cristo e corra, porque só vale enquanto você viver. Não, mas eu tenho um amigo espírita, entendeu? Que ele diz que a gente vem, aí se aperfeiçoa, aí vai e volta na forma de um dois. Pois é. Pois eu tenho uma bíbliazinha que diz que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Depois disto, o juízo. Fim. Então, cuide. Muita gente que hoje está enterrado, ontem estava igual a você hoje. Igualzinho. Talvez melhor do que você está hoje. Ontem, hoje está enterrado ou cremado. Virou cinza. E não são só os de 80, 90 anos, não. Muita gente nova, muitos, morrendo e não sabemos quando. Então, fica o desafio. Continuamos na próxima pregação. Espero expor, então, o capítulo 11 em algumas mensagens. Que Deus nos abençoe e vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude a absorver e entender estas coisas complexas, difíceis, por um lado. Por outro, não tão difícil de ouvir e obedecer, sem querer entender os meandros da tua mente, que é infinita, e nós somos menores do que uma formiga diante de ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te peço e agradeço. Amém.